Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos mais um vídeo, mais uma análise a uma equipa da Primeira Liga aqui em Portugal. Decidi analisar a equipa do Sporting Clube de Braga, a equipa de Jorge Simão, que não vive momentos de glória. A equipa está a atravessar uma má fase e ontem, no estádio do Bessa, frente ao Boa Vista, empatou o jogo a uma bola. Jorge Simão alinhou com o seguinte 11: na baliza Marafona, lado direito Baiano, lado esquerdo Goiano, dupla de centrais com Rosic e Ricardo Ferreira, pivô defensivo Gamboa, Bataglia também jogou ali no corredor central, no lado esquerdo Pedro Santos, no lado direito Alain e na frente Stojkovic e Rui Fonte. Este foi o 11 de Jorge Simão. Assis não pôde jogar e então Jorge Simão chamou à equipa B o jovem Gamboa, mas vê-se que o Braga não está a atravessar um bom momento, com alguns erros que eu já referi no vídeo anterior em relação ao Sporting Clube de Braga. Continuam com os mesmos problemas no meio campo, a jogar com dois jogadores, neste caso Gamboa e Bataglia, não chega para anular o meio campo das equipas adversárias, que normalmente jogam com três jogadores, e esse comportamento que falta de colocar mais um homem, seja na estrutura tática, seja através de movimentações de rotinas defensivas, o Braga não está a conseguir anular esse setor. E então cabe-me a mim neste canal dar a minha opinião pessoal, exemplificar aquilo que eu vejo e tratar em imagens no canal Joga Simples. O Braga, começando já com os seus comportamentos e princípios com bola, o Braga tinha sempre uma tentativa de construir jogo através da sua primeira fase, mas teve sempre o problema que o Boa Vista em casa pressionava muito alto, incomodava a equipa de Jorge Simão, e então a saída era por parte dos centrais de Rosic e Ricardo Ferreira. Gamboa aproximava-se para receber bola, mas não estava a conseguir receber para criar a sua primeira fase de construção, que é notório depois que os laterais do Braga era suposto subirem no terreno, mas com a pressão alta do Boa Vista, o Braga nunca conseguiu ter aquela primeira fase que estamos habituados a ver. Portanto, logo aí a primeira contrariedade para a equipa de Jorge Simão, incomodar o primeiro terço de terreno do Braga e incomodar a primeira fase de construção. Quando o Braga conseguia sair dessa pressão do Boa Vista, e foi um jogo com muito jogo direto ontem à noite por parte da equipa do Braga, mas quando conseguia sair e falando nos corredores laterais, dando o exemplo, por exemplo, do lado esquerdo, e esses comportamentos do lado esquerdo são exatamente iguais aos do lado direito, era por vezes Goiano que dava a largura ao ataque ou à organização ofensiva do Sporting Clube de Braga, quando Pedro Santos depois procurava movimentos mais interiores. Isto é um comportamento que vocês já estão habituados a ver nas equipas da Primeira Liga. Pedro Santos procurava movimentos interiores, para quê? Para soltar o corredor lateral para a profundidade e a velocidade do lateral goiano. Depois, em outras situações, no ataque continuado ou num puro contra-ataque, era Pedro Santos que depois dava a largura ao seu corredor à frente de ataque do Sporting Clube de Braga, e depois o lateral fazia um apoio mais recuado por parte de Goiano. Nesta imagem vocês podem ver que Bataglia já está no setor mais intermediário à procura de uma linha de passe, mas nem sempre vimos Bataglia, porque Bataglia andava sempre de um lado para o outro. Para além de jogarem com dois médios no meio campo, Bataglia depois estava ou no lado direito
ou no lado esquerdo e por vezes nunca conseguia chegar ao apoio. Por outras vezes, quando chegava ao apoio e o Braga perdia a bola, havia falta de elementos no corredor central que vou-vos mostrar mais à frente neste vídeo. Portanto, os comportamentos dos corredores eram exatamente idênticos, tanto do lado esquerdo como do lado direito. No lado esquerdo tínhamos Goiano e Pedro Santos, do lado direito tínhamos Baiano e Alain, e depois havia um misto de quem é que dava a largura e jogava numa posição mais interior e depois projetar os seus laterais, que o Braga teve ontem alguma dificuldade nesse setor. Depois Gamboa jogava numa parte mais recuada, dando mais liberdade a Battaglia nas subidas, nas investidas no terreno, à procura de apoiar a sua organização ofensiva, ou então Battaglia ficava numa situação de par a par, de paralelismo com Gamboa, sempre à procura de uma linha de passe. Quando no corredor central as coisas não estavam a sair como o Jorge Simão queria, eram as investidas pelos corredores laterais, e aqui identifiquei mais uma das rotinas quando o médio interior joga dentro, neste caso Pedro Santos, e Goiano está um pouco mais recuado, era o avançado do lado da bola que depois dava a largura. Fazia diagonais de dentro para fora, e neste exemplo era Stojkovic que depois dava a largura à sua frente de ataque. Do outro lado era exatamente igual, quando Alain fugia para dentro para dar o corredor a Baiano, mas Baiano não estava tão à frente, ou seja, quando ficava mais recuado, era depois Rui Fonte que dava a largura ao corredor e à frente de ataque do Sporting Clube de Braga. Portanto, estes eram os comportamentos do Braga. O Braga conseguia ter bola, o Braga foi criando perigo na baliza do Boa Vista. O Braga com bola tem soluções para chegar à frente e fazer a diferença. Porquê? Porque tem um plantel, tem um 11 com qualidade técnica individual acima da média, está recheado de bons jogadores. Portanto, o Braga com bola parece-me uma equipa saudável. O problema está no Braga sem bola, e posso-me tornar um pouco repetitivo, porque quem viu o vídeo anterior vai perceber aquilo que eu falo. O Braga sem bola tem um grande problema no corredor central, mas lá vamos. O Braga depois defendia, quando não tinha bola, defendia em 4-4-2, duas linhas de 4, mais os dois jogadores avançados, Rui Fonte e Stojkovic, e depois uma linha de 4, porque Alain e Pedro Santos desciam dos seus corredores e juntavam-se a Gamboa e Battaglia. Esta era a estrutura do Braga sem bola, com duas linhas de 4 e os dois avançados, Rui Fonte e Stojkovic. Depois o Braga não pressionava alto, era uma pressão média-alta, como vocês podem ver nesta imagem. Rui Fonte, Stojkovic no centro do terreno. Reparem que eles não vão à linha dos centrais do Boa Vista, e depois saía na pressão Alain de um lado quando Edu, o lateral do Boa Vista, tinha a bola, ou do outro lado era Pedro Santos que saía na pressão quando Talocha tinha a bola. Portanto, o Braga fazia uma pressão média-alta. Havia a pressão identificada dos seus médios interiores, Alain e Pedro Santos, ou então fazia a típica basculação à procura do erro do adversário. E então vamos ao grande problema deste Braga no miolo, no corredor central, quando não tem bola, e normalmente o Braga joga contra equipas que têm um esquema, uma estrutura, por exemplo, de um 4-3-3 ou mesmo de um 4-2-3-1, onde há 3 jogadores no corredor central, e o Braga joga apenas com Gamboa e Battaglia, ou então em outras situações com Assis e Battaglia. E aqui está o grande problema. Porquê? Porque quando Battaglia e Gamboa se juntam aos interiores da equipa de Boa Vista, vai sobrar um jogador que é o pivô defensivo Idris. Nesta imagem vocês podem ver claramente que o déficit
de jogadores no corredor central do Braga é notório. Vocês vejam que Gamboa e Battaglia estão em cunha, par a par, aquele paralelismo que vos falei. E depois assinalei a amarelo com Fábio Espinho, Anderson Carvalho e Idris, o triângulo do meio campo que sempre se superiorizou à dupla de jogadores do Braga, Gamboa e Battaglia. E aqui tem um grande erro, na minha opinião, é que um dos avançados do Braga, tanto Rui Fonte como Stoichkovic, tem que fechar na zona do pivô defensivo. Foi impressionante ver Idris sempre sozinho, recebia sempre a bola em perfeitas condições, nunca era incomodado. Então o Boa Vista, ao ganhar o meio campo, também controlava grandes momentos da partida e que o Sporting Clube Braga teve grandes dificuldades em anular o poderio do corredor central em relação à equipa do Boa Vista. E depois nem Stoichkovic nem Rui Fonte depois conseguiam descer, anular aquela zona onde Idris habitualmente e ainda por cima sozinho conseguia desenvolver o seu jogo. Apesar que quando entrou o Pinho, aquele avançado, acho que é Rodrigo Pinho, quando ele entrou viu-se que o avançado tinha instruções do banco de suplentes de Jorge Simão e Rodrigo Pinho conseguiu nesse momento anular essa parte mais do corredor central por parte do Boa Vista. Portanto, tem que haver mais disponibilidade dos avançados do Braga, ou então um dos médios interiores do lado contrário à bola tem que fechar dentro e tem que anular o interior da equipa do adversário. Portanto, foi um Braga que eu já falei com bola, falei na primeira fase de construção, falei no corredor central, falei nos corredores laterais e depois falei também do Braga sem bola, da forma como defende, da forma como pressiona e do déficit que ontem à noite, e eu estou a tornar-me repetitivo, do déficit que o Braga tem no corredor central em relação aos jogadores do meio campo versus jogadores do meio campo da equipa do adversário. Eu acho que Jorge Simão já identificou o problema, cabe agora ao treinador fazer ver aos avançados que eles, ao efetuarem estas rotinas defensivas em anular o pivô defensivo da equipa adversária, vai fazer com que o coletivo do Braga seja mais forte. E esse é o grande trabalho do treinador Jorge Simão. Depois o Braga entra bem na partida, o Braga entrou, teve os primeiros 15 minutos em cima do Boa Vista, foi superior ao Boa Vista. Aos 8 minutos há o gol de Stoichkovic, há um cruzamento de Pedro Santos pelo lado direito, que tinha trocado com Alain de posicionamento, e depois Stoichkovic no coração da área cabeceia para o golo do Sporting Clube de Braga. Depois, aos 36 minutos, há um passe de Yuri para Edu Machado. Gamboa, fruto da sua juventude, de alguma falta de experiência, vai fazer penalti a favor do Boa Vista, e é Fábio Espinho aos 38 minutos que iguala a partida através de uma grande penalidade. O jogo foi-se desenrolando, o Braga na segunda parte, na minha opinião, teve melhor do que a equipa do Boa Vista, porque depois o jogo foi-se desenrolando, e costumo dizer que o Braga com bola tem soluções, o problema está no Braga sem bola. E claramente Anderson Carvalho do Boa Vista e Fábio Espinho foram-se desgastando ao longo da partida e o Braga foi ganhando força durante a segunda parte. Sai Alain e entra Ricardo Horta. Aqui não houve uma mudança de estrutura, apenas colocar um jogador mais fresco, um jogador rápido como o Ricardo Horta, e um jogador que poderia desequilibrar facilmente a organização defensiva do Boa Vista. Aos 73 minutos sai Stoichkovic e entra o tal Rodrigo Pinho, que defensivamente esteve melhor do que Rui Fonte ou Stoichkovic defensivamente, e depois aos 80 minutos sai Pedro Santos e entra Cartabia. Cartabia, dei o meu sinal positivo em relação à análise que fiz ao Braga no vídeo anterior. É um jogador que tem perfume nos seus pés em relação ao futebol,
pode vir a ajudar o Braga em jogos futuros. É um bom trunfo que Jorge Simão tem no banco de suplentes. Depois o jogo foi-se desenrolando, o Braga não conseguiu marcar o seu segundo golo e trazer os 3 pontos para a cidade de Braga. Acho que o objetivo de Jorge Simão, e através dos seus 65 pontos, diz que é uma realidade, mas sinceramente a minha opinião sobre o Braga, se continuar com estes defeitos no corredor central, a jogar só com 2 jogadores, acho que o Braga vai sofrer ainda mais um pouco até Jorge Simão perceber onde é que o erro do Braga está situado. Mas isto é somente a minha opinião que eu dou aqui livremente no meu canal Joga Simples. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo agora em relação ao Sporting Clube de Braga. Se vocês gostarem do vídeo, é aquele like de sempre. Um like no vídeo é um apoio ao canal Joga Simples. Quem não é inscrito, façam o favor de se inscreverem no canal Joga Simples. Da minha parte, o meu muito obrigado. O próximo vídeo será certamente a análise ao Rio Ave, que joga hoje frente ao Marítimo. Da minha parte, o meu muito obrigado.